Olá pessoal, a nossa segunda aula sobre cinesiologia. Vamos continuar ainda a introdução, mas já direcionando para o membro superior. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o membro superior é que o ser humano, né, ele, ele é resultado de uma evolução humana, né? A gente não descende do macaco. A gente tem um parentesco comum com o chimpanzé há 7 milhões de anos atrás, que a gente tinha um ancestral comum. Depois disso, o chimpanzé tomou um caminho, e o ser humano, o Homo, né? O Homo tomou outro caminho, tá? Então, nessa trajetória de quadrúpede para bípede, né? Foi necessário uma mobilidade maior do membro superior, tá? Foi liberada a mão, né? Que hoje a mão é principal instrumento humano, é a mão. O membro superior, ele trabalha todo em função dos movimentos da mão, desde lá do ombro, cotovelo, punho e os dedos, todos em função dos movimentos da mão. E a mão, essa oponência do polegar é característica do ser humano. O ser humano ele tem três características que diferem de outros, né, de outros primatas e mamíferos. Ele tem a postura ereta, né, postura e locomoção ereta. Ele tem um cérebro grande, especializado para ficar nessa posição ereta sob dois apoios. E tem o uso elaborado da mão, com a oponência do polegar, tá? Esse movimento aqui é extremamente característico humano, tá? Que difere, por exemplo, do chimpanzé. O chimpanzé até que consegue fazer, mas ele não consegue segurar alguma coisa firme como o ser humano segura. Então, o membro superior é bem característico do ser humano, tá? Que resolveu ficar ereto e andar ereto, entendeu? Locomoção ereta. Então, numa comparação do membro superior com o membro inferior, por exemplo, a articulação do ombro com a articulação do quadril, a gente vai notar que uma é feita para estabilidade, que é a do quadril. Então, ela tem encaixes mais fortes, né? Enquanto que para mobilidade, a articulação glenohumeral, ela tem encaixes mais soltos e ela é estabilizada por partes moles, por muitos músculos, enquanto que o quadril tem uma estabilidade óssea bastante importante. Então, e com isso também, na evolução desenvolveu-se o tamanho dos ossos, né? Dá para comparar muito bem e observar que o osso fêmur, ele é mais grosso, porque ele sustenta mais peso, né? E o húmero correlato, né, do membro superior, ele sustenta menos peso, ele é menor. Então, no membro superior, tem várias articulações que fazem com que essa cintura escapular funcione, né? Então, desde a articulação do externo com a clavícula, articulação externo-clavicular, tá? Depois vem a articulação acrômio-clavicular, a escápulo-torácica, tá? E a glenohumeral. A glenohumeral, que é a articulação do ombro, a famosa articulação do ombro, ela chama glenohumeral, que vai permitir, assim como na articulação do quadril, três movimentos, ou seja, abdução, adução, flexão, extensão, a hiperextensão, rotação externa e rotação interna. Então, para quem trabalha na área da saúde, vai se deparar muito, né, com lesões dessa região, tá? Principalmente lesões de luxação anterior do ombro, fraturas do ombro, principalmente quando se cai, né, nas quedas e se segura com a palma da mão para trás aberta, né, e o membro superior esticado, tá? Então, alguns tipos de lesões muito comuns aí, tá bom? Então, cada músculo aí nessa região
desenvolve um determinado movimento e ele é inervado por determinado nervo. Por exemplo, o nervo axilar vai inervar o músculo deltoide, que por sua vez faz o movimento de abdução através das suas fibras médias, o movimento de flexão, tá? Anterior, movimento anterior e posterior das suas fibras posteriores, tá? Então esse é um dado importante. Por exemplo, os músculos bíceps e braquial é inervado pelo nervo músculo cutâneo. Então, quando você tem uma lesão do nervo músculo cutâneo, você pode ter déficit motor nos movimentos que o bíceps e o braquial fazem, que é a flexão do cotovelo, tá certo? Isso é bastante importante. E não esquecer, por exemplo, que o bíceps ele é um flexor do cotovelo e supinador, enquanto que o braquial é um flexor puro do cotovelo, tá? Então, uma lesão aí pode comprometer esses movimentos, assim como uma lesão do nervo radial, que inerva, por exemplo, o tríceps, pode comprometer o movimento de extensão do cotovelo. Porque nessa região do membro superior passam o plexo braquial. O plexo braquial tem 4 nervos importantes, que é o nervo músculo cutâneo, que vai inervar a parte anterior do antebraço, do braço, tá? Tem o nervo radial, que vai inervar a parte posterior do braço e antebraço. Tem o nervo mediano, que vai inervar a parte anterior do antebraço, tá certo? E o nervo ulnar, tá? Que vai inervar basicamente alguns músculos intrínsecos da mão, tá? Essa é a parte motora. A parte sensitiva, por exemplo, do nervo ulnar, ela vai dar sensações da metade do quarto dedo e quinto dedo. Enquanto que a outra metade do quarto dedo até o polegar é o nervo mediano que vai dar essa sensação. E o radial ele vai dar uma sensação aqui, ó, nessa parte aqui. O nervo músculo cutâneo, ele só vai até aqui, tá certo? Então, é importante você abordar o membro superior, principalmente para a reabilitação, de que ele é fundamental para o movimento da mão. Então, quanto menos imobilização, melhor, porque pelo fato dele ser muito móvel, a imobilização acarreta uma rigidez muito rápida. Então, os protocolos acelerados de tratamento são os principais para o membro superior, para ganhar movimento o mais rápido possível, tá? Porque eles tendem a um congelamento, eles tendem a uma dificuldade para ganhar amplitude depois, amplitude de movimento, tá certo? Pelo fato de eles serem imóveis. Então, as articulações, essa articulação aqui, né, com o externo com a clavícula, que faz os movimentos, que auxilia no movimento da clavícula, que auxilia no próprio movimento do membro superior. A clavícula, para vocês terem uma noção, nos mamíferos quadrúpedes, ela é para dentro, né? Ela é para trás, porque o quadrúpede fica em pé. O ser humano ele já abriu o braço, então ela teve a tendência a abrir, tá? Essa articulação, ela é muito sujeita a algumas luxações, não são tão comuns. Na clavícula, as fraturas mediais são bastante comuns. Na articulação acromioclavicular, os desgastes, tá? Artrose, osteoartrose, tá? Porque aqui passa o nervo, o manguito rotador, que é o supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e o subescapular. Os 3 primeiros fazem a rotação externa e o subescapular rotação interna. E os 4 encaixam a cabeça do úmero na cavidade glenoide, tá? Essa articulação da glenomeral, ela é uma articulação que permite esses movimentos que eu já falei para vocês, tá? Descendo, a gente vai na parte do cotovelo. O cotovelo, algumas patologias importantes é a epicondilite lateral, né? Que é comprometimento aqui nessa parte lateral do epicôndilo, no epicôndilo lateral. Existe a epicondilite medial, mas é mais
é mais raro, tá? Descendo, membro superior descendo no punho, tá? O punho, ele faz o movimento de flexão, extensão, inclinação, inclinação lateral, inclinação interna, tá? Esses são movimentos importantes do punho, tá? Flexão, extensão, desvio radial, desvio ulnar, tá? Ou inclinação, tá? A articulação do punho também é muito importante, que ela tem entre o rádio que é a articulação importante, verdadeira do punho, com o escafóide semilunar e o piramidal, os ossinhos, né? A una aqui, ela é preenchida por cartilagem, né? Na mão, os movimentos dos dedos são de flexão e extensão puro, tá? Flexão e extensão puro. Isso aqui é movimento do metacarpo, diferente desse movimento aqui. A mão, por sua vez, ela faz movimentos de pinça, de garra, como você, por exemplo, pegar uma bolsa, pegar um balde, por exemplo, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Você pegar uma bola, você vai fazer esse movimento. Se pegar uma bola menor, você vai fazer esse movimento. Se pegar uma pinça, você vai fazer esse movimento, tá? Então, o que você vai perceber aí? Que o polegar é fundamental para fazer o movimento da mão. Se você perder o polegar, você perde muito o movimento da mão. Enquanto que se você perder algum dos dedos, essa oponência do polegar, você pode, por exemplo, escrever numa boa, tá certo? Nesse primeiro momento, eu gostaria de passar isso para vocês refletirem sobre o membro superior. Quando você coloca a mão aqui atrás, na cabeça, você está fazendo uma rotação externa. Quando você coloca a mão na frente e faz esse movimento aqui, você está fazendo a rotação interna. Como você usa seus dedos, tá? Como você usa seu punho, como você usa seu cotovelo, como você usa seu ombro. Você vê como que eles são importantes no movimento todo corporal, tá? Então, sugiro agora vocês estudarem, tá? Anatomia do membro superior, tá? Onde vocês vão estudar as correlações e as articulações dos ossos, tá? Externo com clavícula, clavícula com escápula, tá? E úmero com escápula, principalmente aí, né? Que é a articulação glenohumeral, cavidade glenoide com úmero, tá bom? Abraço.